Boa noite, boa noite, boa noite. Agora são exatamente 19h15, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos à primeira jornada da felicidade, a quinta noite da primeira jornada da felicidade. Olá, abraços do Canadá. Rita, bacana, Rita. A nossa convidada também hoje vai falar diretamente do Canadá, a Caroline, ok? Ela é especialista em Enneagrama. Daqui a pouquinho eu apresento a Caroline. Agora eu quero falar um pouquinho com você. De onde você está assistindo a live? Eu quero que você deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo a live. A Andy Stefan, que esteve comigo ontem. O Rafa, que estará comigo amanhã. Val, boa noite. Manuel, boa noite. Luciene, preciosa, boa noite. De Patos de Minas, Minas Gerais, cidade linda. Areado, Minas Gerais. Bacana. Curitiba. Que bacana, Joana, conseguiu entrar. Bacana. Flávia, aqui. Rita, de Vancouver. São José dos Campos, a Mirella. Amanda, do Rio de Janeiro. Esteve conosco ontem, brindando com uma aula sobre meditação e seus benefícios em 360 graus. O Rafa, direto do litoral catarinense, Garopaba, ok? Júlia também de Vancouver, no Canadá. Bacana, legal, ótimo. A minha convidada de ontem foi a Amanda, que inclusive está aqui com a gente. Quem esteve comigo na live de ontem? Eu quero que coloque eu. Quem esteve comigo na live de ontem, eu quero que coloque eu, ok? Excelente noite, Jacareí, São Paulo, bacana. Vamos aquecer agora para daqui a pouquinho receber calorosamente a Caroline de Moraes, legal? Quem esteve comigo ontem, deixa aqui o seu comentário, já está começando, bacana, legal, legal. Qual a chave você virou com a live de ontem? Qual a chave você virou no bate-papo que eu tive com a Amanda? O que você aprendeu no bate-papo que eu tive com a Amanda? Bom, eu recebi muitos comentários, depoimentos, elogios. Eu fiquei aí até altas horas respondendo as pessoas. E o mais importante, eu acabei também recebendo alguns e-mails. Eu respondi todos os e-mails da noite. Eu só não consegui responder os e-mails que chegaram de madrugada. Mas eu acredito que todo mundo recebeu a minha resposta. E muitas pessoas querendo saber mais sobre os benefícios da meditação. O Instagram nos entrega apenas 60 minutos para a live. Então isso impossibilita de você conseguir pegar um tema como a meditação, que é um tema que tem muito que extrair, e trabalhar esse tema da melhor forma possível. Mas a questão é que vai ter uma segunda parte, com certeza vai ter uma segunda parte. Bom, algumas mensagens que eu recebi ontem me fizeram perceber que eu estou no caminho certo. Organizar uma jornada como essa é um esforço não somente do Thiago Tombini, porque a ideia nasceu na minha cabeça um ano antes de se tornar realidade. É um esforço de toda a minha equipe, né? Das pessoas que trabalham comigo, da minha esposa, dos meus filhos que tiveram a paciência também de ficar sem o pai por um tempo, até que eu conseguisse alocar todas as ideias. O processo criativo é um processo que toma tempo, mas o mais importante é que o sucesso aconteceu. Vocês são a prova viva de que o sucesso aconteceu. Então agora, o que você pode fazer para receber calorosamente a Caroline daqui a pouco, a minha convidada de hoje, é convidar mais pessoas para a live. Então convide os seus amigos para a live. Eu quero que você vá lá no aviãozinho e convide mais pessoas para a live. Por quê? Porque aí nós vamos pegar e vamos receber ainda mais calorosamente a Caroline. Vai ser incrível o bate-papo de hoje. A Caroline é uma profissional espetacular e vai trazer um conteúdo incrível para que você possa crescer pessoalmente, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida. Bom, ainda não me responderam. O que a Amanda fez por você ontem? Olha só aqui, a Flaviane, sugestão para uma jornada da meditação.
com certeza engrandecerá muitas pessoas. Eu vou pensar nisso. A Amanda também já pode pensar nisso. Preciso urgentemente fazer meditação. Aqui o Balém, o Odair Balém. Bacana. O mais importante é isso. O mais importante é que vocês tenham aproveitado cada uma das lives. A primeira live com o Gustavo, falando sobre a ciência da felicidade. A segunda live com o Maicon, falando sobre Viva a Sua Paixão. A terceira live com o professor Gretz, falando sobre a força do entusiasmo. A quarta live com a Amanda, falando sobre a meditação e os seus benefícios em 360 graus. Martins aqui, seja muito bem-vindo. Neuza, seja muito bem-vinda. Incrível! Vamos convidar todo mundo, vamos lotar a live. Vamos participar da live. Eu quero todos vocês comigo até o final, porque será uma noite incrível. A verdade é que essa jornada não seria a metade do que está sendo sem a sua participação. O êxito dessa jornada é porque você está participando. Ser feliz demanda esforço, corra atrás da sua felicidade. Verdade, Val. Verdade. Tem como assistir as lives passadas? Hoje é meu primeiro dia. Tem. Semana que vem eu vou liberar durante uma semana em uma plataforma, já que as lives foram gravadas, para as pessoas que estão inscritas, né, na primeira jornada de felicidade, possam assistir gratuitamente. Sim, tem como assistir. Legal? Então, a minha convidada de hoje é a Caroline de Moraes. Ela já está com a gente aqui. Psicoterapeuta em aconselhamento de bem-estar, coach de habilidades para a vida, especialista em Eneagrama e cofundadora do Centro de Estudos de Felicidade no Canadá. A Caroline é uma profissional de alto nível e vai ajudar você a entender como o Eneagrama pode elevar o seu nível de vida, fazer com que você alcance as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos e quem sabe até encontre o seu propósito de vida. O Éder também é de Patos, legal. Éder e Luciene de Patos de Minas, né? Tem Minas aqui em peso, fantástico. Vamos convidar mais gente? O bate-papo de hoje é com a Carolina Moraes e é sobre Eneagrama e a evolução da consciência. Quem está preparado para receber a Caroline? Rufe os tambores, rufe os tambores. Quem está preparado para receber a Caroline? Deixa aqui eu. Quem está preparado para receber a Caroline? Eu. Rufando os tambores. Eu quero mais, eu, vamos lá. Enquanto eu chamo a Caroline, Arthur Vieira Filho estará conosco no último dia, na segunda-feira. Ansioso aqui, Carol é maravilhosa, estamos com ela aqui. Opa, bacana, 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 bacana. Sou de Sacramento, meu Deus. Eu, fantástico. Vamos receber então a Caroline, vou chamar ela aqui, eu vou chamar, e eu quero que mais pessoas digam eu. Oh! Meu Deus. Perdão pela bagunça aqui. Oi, muita energia, hein, Thiago? Muita energia, muita energia. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. São que horas agora aí? Aqui são 3 e alguma coisinha, 3h20, eu acho. São 4 horas a menos, 4 horas a menos que o Brasil, isso. Metade da tarde. Metade da tarde. Hora do cochilinho ou não? Já dei o cochilinho mais cedo, já, depois do almoço. Tem que dar, o sábado pede, né? Com bacana. certeza. Um prazer, Caroline, receber você aqui. Eu tenho certeza que hoje será enriquecedor. E para começar, eu tenho uma pergunta particular. O coaching, a física quântica e a programação neurolinguística mudaram a minha vida. Tudo começou lá em 1999. O que o Eneagrama fez pela Caroline? Thiago, bom, primeiro boa noite para quem está no Brasil. Olá, amigos do Canadá. Eu vi todo mundo ali dando oi, enfim. Obrigado por participarem da live. E obrigado pelo convite, viu, Thiago? Tá de parabéns aqui a sua jornada. Eu agradeço, muito obrigado. E sim, o Eneagrama, ele surgiu na minha vida. Eu sempre trabalhei, a minha primeira formação foi em comunicação, né? Eu sou jornalista por formação. E eu trabalhei 14 anos no mundo corporativo. E na empresa que eu trabalhava, contratou uma consultoria para poder treinar os líderes da empresa, desenvolverem competências, né? Como, por exemplo, habilidade de comunicação, trabalho em time e tudo mais.
E foi nessa época que eu conheci o Enneagrama, porque essa empresa era uma empresa especialista em Enneagrama. E a minha vida mudou completamente a partir dali, porque eu fiz uma transição de carreira. Eu primeiro me conheci melhor e consegui acessar e entender aquilo que eu queria para a minha vida verdadeiramente. Fiz uma transição de carreira, comecei a trabalhar com Enneagrama, me tornei coach e depois me tornei psicoterapeuta. Então foi assim uma avalanche o Enneagrama na minha vida, fazendo com que eu entrasse em contato muito profundo, né, com a minha essência, com aquilo que eu buscava. Quando eu conheci a programação neurolinguística, o maior choque meu foi o networking. Eu me recordo que quando eu falava que eu gostaria de ajudar pessoas, que eu gostaria de conhecer o país, que eu gostaria de realizar palestras, treinamento no Brasil inteiro, as pessoas olhavam para mim e diziam o seguinte: cara, você é de Palmitos, quem você pensa que é? E aquilo me afetava. E quando eu comecei a fazer programação neurolinguística, quando eu comecei a cursar, entender e praticar programação neurolinguística, eu falava isso e as pessoas me diziam: tá, o que te impede de fazer isso? E o primeiro choque que eu tive foi que eu não tinha essa resposta, porque eu era tão acostumado a ser barrado quando eu sonhava, que eu não estava acostumado a ouvir alguém me apoiando. E a maioria das pessoas, eu acho que sofrem disso. Eu acredito que o Enneagrama ele pode ajudar muito na questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, da maestria pessoal. O que o Enneagrama pode fazer para que a pessoa se desenvolva? É isso mesmo, Thiago. É exatamente o que você está falando, né? Quando a gente entra num sistema... O que é o Enneagrama? Ele é um sistema de autoconhecimento, de autodescoberta muito profundo. Ele nos dá um caminho, ele é um mapa da nossa personalidade, assim como ele é um mapa também, eu costumo dizer, da nossa essência, da nossa alma. O Enneagrama, ele me ajudou a retirar justamente esses bloqueios que você acabou de mencionar, que o PNL fez por você, né? Então, às vezes, a gente não sabe que a gente tem determinados potenciais e competências, aquilo está tão... escondido dentro da gente, atrás de quê? Medos, crenças limitantes, né? Atrás de uma série de coisas que a gente foi adquirindo durante a vida, mas que não é nosso verdadeiramente, que a gente desiste de sonhos, que a gente não acredita em nós mesmos. E é exatamente isso que o Enneagrama fez por mim também. Ele me ajudou a remover esses bloqueios para que eu pudesse enxergar que tem algo a mais, né? Que a gente não é esse conjunto de crenças, de medo, porque isso todo mundo tem. Mas que a gente pode acessar coisas muito mais profundas que estão dentro de nós para a gente seguir definitivamente, verdadeiramente o caminho que a gente quer. Nós somos seres humanos. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus, mas você concorda que é impossível você ajudar uma pessoa se você não provocar uma mudança muito grande em você mesmo. Qual foi a maior briga interna que a Caroline teve para conseguir se tornar uma profissional excelente na área? Perder, primeiro de tudo, foi o medo. Perder o medo de recomeçar, né? Eu tinha uma carreira muito sólida na área de comunicação. Eu já tinha investido muito ali, mas eu não me sentia satisfeita com a vida que eu estava levando naquele momento. Então, quando eu me conectei com isso, quando esse medo saiu da minha frente, e eu falei, é lá que eu vou, é isso que eu quero. Eu vim ao mundo para isso. Eu tenho uma satisfação muito grande. Alguém me pergunta assim, você nasceu para quê? Essa resposta para eu dar, ela é muito confortável para mim. Mas eu tinha uma angústia de que só quem tinha propósito, quem tinha missão de vida, era Nelson Mandela, Martin Luther King, né? Eram esses grandes homens. Exato, e que não tinha um propósito que fosse me deixar tão satisfeita comigo mesma. Então, quando eu encontrei isso... É aquela coisa assim, quando você vive, você diz para as pessoas com muita veemência que é possível para elas também, porque a gente não tem nada de diferente nem especial. Então, ele me trouxe muito essa questão de é possível, vamos enfrentar as nossas dores, vamos acreditar em nós mesmos para que a gente possa seguir aquilo que a nossa essência, que a nossa alma está chamando, sem medo, por mais diferente que seja, por mais bloqueio que a gente veja. E foi nesse caminho que eu fui seguindo. Então, quando eu tenho um cliente de enneagrama, de terapia ou de coaching, é a mesma coisa. Eu falo para eles assim, é possível. Por que é possível? O enneagrama faz milagre? Não, ele vai te dar um caminho. Quem faz o milagre é você, com a sua força de vontade, né? Então é possível sim. Essa leitura que o enneagrama faz da pessoa, ela é baseada em uma série de estudos e tudo mais. Mas em diferentes fases, a leitura do enneagrama vai ser diferente com a mesma pessoa? Em diferentes fases da vida.
Deixa eu ver. Tá, então assim, quando eu conheci o Enneagrama, eu não tinha um nível de autoconhecimento muito profundo, né? Entendi. Eu tava começando uma jornada, então a primeira coisa foi aquele susto, né? Aquele choque. Meu Deus, eu acho que eu tomo decisões baseadas nisso, mas o que tá me fazendo tomar determinada decisão é isso aqui, que eu não tinha esse conhecimento. E as pessoas não têm. A gente não nasce e estuda, né, o que está por trás dos nossos comportamentos, das nossas emoções e o que está guiando a nossa vida. Então você acha que você está sendo guiado por algo e você está sendo guiado por um medo, por uma crença, por uma necessidade de amor, por alguma coisa nesse sentido. Então, naquele momento em que eu tinha um baixo nível de autoconhecimento, o Enneagrama veio igual um espelho, colocou um espelho na minha frente assim e a gente toma aquele susto. E fala assim, meu Deus, para onde é que eu vou daqui? E conforme a gente vai avançando, momentos diferentes na vida, onde é que a gente está na nossa jornada de autoconhecimento, nível de expansão de consciência, ele funciona diferente para cada um e para cada momento da vida, exatamente. Tanto que a gente diz que no Enneagrama você tem níveis diferentes. Você tem pessoas que têm um determinado tipo de personalidade, mas que a gente diz que não é tão saudável. Aí tem os moderados e tem aqueles que são super saudáveis, né? No sentido de ego funcionando bem. Então tem essas escalas também. Então, enfim, vai funcionar diferente para cada um, com certeza. E também dependendo do ambiente que a pessoa está inserida, se é um ambiente corporativo, né, se é um ambiente educacional. O porquê dela buscar o Enneagrama também influencia, né? Certo. Geralmente as pessoas que buscam a ajuda da Caroline, em que situação elas se encontram e que o Enneagrama é crucial para a vida delas? Normalmente elas estão insatisfeitas com a vida, querem mudar Ok. alguma coisa, não sabem o que mudar ou já fizeram muitas coisas. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei mais não sei o quê, tá faltando alguma coisa, preciso virar uma chave. E como o Enneagrama, ele é uma sabedoria milenar que vem, que traz a filosofia perene, né? Que é uma metodologia que já é consagrada pelo tempo. Ele vem e entrega para as pessoas algumas peças de coisas que elas não conseguiram antes. Então, ele deixa para você um legado para uma vida, que é totalmente de autoconhecimento, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei nunca para ninguém. E eu vou falar ao vivo e vai ficar gravado isso. Até é bom, porque somente a minha família sabe disso. Quando eu comecei programação neurolinguística, eu tinha um trauma muito grande com a minha mãe, Caroline. Eu apanhei muito, eu sou o filho mais velho, e a minha mãe tinha passado por uma depressão ferrenha quando eu era criança, e ela me bateu muito. E tem algumas imagens da minha cabeça que ficaram, de eu brincando com meus colegas depois das 6, ou brincando com amigos, com conhecidos, e eu apanhava, a minha mãe passava a avenida inteira me batendo. E eu não sabia por quê. Quando eu ouvia a voz da minha mãe, parecia que aquilo estourava o meu cérebro, aquilo me agredia. E eu cresci com um pouco de raiva, de rancor, de sofrimento sobre isso. Eu não entendia por quê, mas ela não está fazendo nada de mal. E quando comecei programação neurolinguística, eu me lembro que eu fiz uma volta ao passado e passou todo esse filme pela minha cabeça. O fato é que eu fiquei quase 4 horas apagado, e quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e dizer o seguinte: olha, me perdoa se eu não estava entendendo você, me perdoa se eu fui imaturo, mas o fato é que você errou, mas você teve os seus motivos, mas você criou um filho da melhor maneira possível. Quantas pessoas carregam hoje pesos como esse no passado e como o Enneagrama pode ajudar? Primeiro, obrigado por compartilhar a tua história, né? Ser vulnerável, principalmente publicamente, é sinal de alguém que já tem muito trabalho interior. Então, obrigado por você trazer esse ponto. E esse ponto, Thiago, ele é sensível porque ele encontra com todos nós. Todos nós temos as nossas questões na infância. Uns viveram determinados traumas, outros viveram outro determinado, enfim, trauma. Mas a questão é que todo mundo passou na infância por um medo, que é o medo universal da morte. Porque o bebê, a criança, ela é muito dependente, né? Então, não importa o que aconteça, por mais bem intencionados que sejam os pais, a gente vai desenvolver, a gente vai sentir, vai ter que lidar com esse medo quando a gente não tem ainda o cognitivo desenvolvido, o emocional desenvolvido e nem o físico. Então, a gente é muito dependente. Então, mesmo que nada tivesse acontecido, o Enneagrama ele já é
a personalidade do Eneagrama já se desenvolve ao redor desse medo, né? E o que nos gera um desejo. Quando a gente sofre determinados traumas na infância, a nossa personalidade, ela reforça o padrão. Então, assim, já é para eu ter medo e eu ainda apanho de alguém que era para me proteger, esse medo é como se ele ficasse repetido, super registrado na minha mente. Então, não é só o Eneagrama, é o Eneagrama junto com a psicoterapia, é o que vai, e aí eles se combinam. Então, o Eneagrama, primeiro ele vai mostrar qual foi o medo, assim, o que aconteceu com uma criança do tipo 9, 4, potencialmente o que aconteceu com essa criança para essa personalidade se desenvolver. Então, qual que é o principal medo dela? Por exemplo, medo de rejeição, medo de abandono, medo de estar errado, medo de sofrimento, né? O medo, por exemplo, de você se posicionar e depois ser abandonado. Tem uma série de coisas que vai se desenvolver para cada um de nós. Então, quando a gente entra em psicoterapia com o Eneagrama, ele vai primeiro te mostrar o que aconteceu com essa personalidade, o que seria um padrão, mas depois a gente vai olhar para as questões específicas daquela pessoa. Então, por exemplo, o Thiago pode ser um tipo 6 do Eneagrama que já ia ter determinados desafios na vida. Mas diante daquilo que ele enfrentou na infância, esses desafios podem ter se potencializado. Então, a gente tem que fazer esse trabalho bem casado, sabe? É assim que a gente vai. Obrigado por compartilhar, viu? Eu acredito que a minha busca por mudança, ela veio antes de eu querer ajudar as pessoas. E eu sou um cara muito impulsionado por mudança, por revolução, por transformação. Se eu começo uma coisa, normalmente eu começo um projeto por ano e eu termino ele. Por exemplo, o ano passado, o meu projeto foi me especializar no marketing digital. Esse ano, o meu projeto é me especializar e me tornar piloto de parapente. Então, é um projeto pessoal que eu tenho. Eu preciso de um desafio macro, do tipo que diga o seguinte, cara, incrível, você conseguiu fazer. Eu preciso de um desafio macro. E os desafios micro, normalmente, eles estão suportados por esse desafio macro. E aí os desafios micro, eles acontecem, é incrível. Eu vou aprender a falar outra língua, eu vou criar um novo curso, eu vou criar uma jornada, eu vou ajudar as pessoas através de uma ONG, isso acontece. Mas eu preciso daquele desafio que ilumine tudo, né? Eu acredito que o Eneagrama, ele ajuda você a potencializar aquilo que você já é muito bom e que normalmente o teu ambiente não vê. Porque as pessoas dizem o seguinte, você precisa trabalhar os seus pontos fracos. Que besteira é essa? Eu não sei jogar bola. Por que eu vou trabalhar em cima disso? Entendeu? É uma besteira, eu não ganho dinheiro com isso, não sou feliz com isso. E tirar isso da cabeça, não, você precisa trabalhar naquilo que você faz bem e naquilo que você é bom. E se você não reconhece em nada que você é bom, normalmente você está em apuros. Então é hora de você buscar a ajuda de um profissional para que ele te ajude a olhar para dentro para ver no que você é bom. Como o Eneagrama pode fazer isso? Muito interessante. Tem várias coisas aí que você trouxe, né, Thiago? Então, quando você diz assim, eu busco por um objetivo macro, maior, que me faz com que eu me mova, isso é muito inerente à sua personalidade. Então, se você não reconhece que esses objetivos é o que faz com que você se mova, realmente, né, você não está usando de todo o seu potencial. Ao passo que tem outras pessoas que se movem por objetivos menores, micro. Eu gosto de fazendo uma coisa de cada vez. Mas se elas também não têm autoconhecimento para saber que elas são assim e que tá ok ser assim, elas ficam se comparando com outras pessoas e não encontram, então, a própria felicidade delas. E o Eneagrama vai trazer isso. Por quê? Ele vai te mostrar. Aqui tá o que você faz muito naturalmente, seus dons, seus talentos, suas competências. A articulação de comunicação é um dom. Organização é um dom. Você querer falar em público, você cuidar de pessoas, você saber ouvir, é um dom também. Só que às vezes a gente acha que dom tem o cantor, né? Que ele vai lá, que tem uma voz muito bonita. E não. Então o Eneagrama vai trazer e você vai reconhecer ali exatamente o seu grupo de talentos. Por outro lado, ele também vai mostrar, assim, que você talvez tenha dificuldade em determinados pontos. Então, eu e você, Thiago, podemos ser personalidades diferentes do Eneagrama. Você adora ter grandes objetivos, eu também adoro ter grandes objetivos, mas você é um cara focado e foco não é o meu ponto forte. E aí, o foco não é meu ponto forte, como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso o quanto do foco para poder chegar
aonde eu quero. Então, eu posso desenvolver isso ou eu posso ficar muito tranquila em dizer assim, eu não sou tão boa em foco, mas eu tenho outras competências que vão me levar a chegar no mesmo lugar. E eu digo muito isso para tipos opostos do Eneagrama. Você vê um perfil que é o perfil da performance, que é o perfil que corre e que vai chegar lá... Eu falo isso para todos os meus clientes. Você vai chegar pensa no topo da montanha. Aí você tem um perfil que é o acelerado, o que quer, porque quer o objetivo, e você tem um perfil mais tranquilo, uma pessoa que está lá de boa, né? Então, essa pessoa que está lá de boa, ela vai subindo a montanha, se ela se conhece, feito uma cabrinha, devagarzinho. E o outro perfil vai que nem um lobo. Só que esse que vai que nem um lobo, ele chega lá em cima, ele cai, ele roda, mas ele sobe de novo, ele cai de novo, ele sobe. Moral da história, se você tem autoconhecimento, os dois chegam e chegam juntos. Mas você tem que saber qual que é o seu potencial e você ficar de bem com você sem querer ser ninguém diferente do que você é. Então é assim, exatamente isso que você falou, é por isso que funciona, porque a gente se fortalece em quem somos nós. E não em quem é o outro ou no que me falta, né? O professor Gretz falou no terceiro dia e a Amanda falou ontem também no quarto dia da primeira jornada da felicidade sobre essência. Eu falei sobre essência com o professor Gretz durante quase 20 minutos, porque resgatar a essência resgata dentro de nós aquela força interior que nos faz acordar motivado, brigar, cultivar amor, não desistir quando a maioria das pessoas desistem. Como o Eneagrama pode ajudar uma pessoa a resgatar a própria essência? Tiago, suas perguntas são tão boas que eu quero ficar aqui conversando com você por horas. Mas olha, essência... Não, porque isso é ótimo. Essência é um dos temas que eu mais gosto e também porque existe um chamado espiritual. O Eneagrama, ele trabalha com duas dimensões, tá? A dimensão do ego e a dimensão da essência. Essência é o que a gente é verdadeiramente, é o real. Personalidade é aquilo que foi sendo desenvolvido ao longo da vida para a gente viver aqui nesse plano, porque é necessário ter esse ego, né? Só que a gente não é o ego, a gente não é a personalidade. Só que a nossa essência, que é aquilo que a gente era exatamente quando a gente era criança, a gente não perdeu. Ela vem para um segundo plano. E aí essa máscara fica por cima. Quando você começa a trabalhar a tua personalidade, quando você começa a trabalhar o teu ego, você dá espaço para a tua essência se manifestar, porque ela já está em você. E é isso que eu digo, a felicidade também já está dentro, o propósito também já está dentro. Então, resgatar a essência é resgatar quem você é verdadeiramente e juntos entender o que é a felicidade duradoura, o porquê que eu vim aqui, que não importa, e tem uma coisa mais linda ainda nesse tema, não importa o que você sofreu de trauma de infância, a tua essência está intacta. A questão toda aconteceu aqui, ó, no ego. Então, é nesse ego, as curas vão acontecendo. E o Eneagrama, ele faz, assim como a PNL, como você falou, eles fazem um trabalho lindo de trazer para a consciência aquilo que está inconsciente. E é só quando vem para a consciência o problema que ele pode ser curado. E é isso que eu falo que é o mais lindo desses sistemas, porque cada um vai usar aquilo que combina mais consigo. Ah, hoje é o coach, amanhã é o PNL, a constelação familiar, Eneagrama. Você vai encontrando. Essas sabedorias são todas complementares e elas também têm uma fonte única, uma fonte de sabedoria muito única. Então, quando isso tudo vem, você olha e fala assim, então quem sou eu? Se eu não sou essa pessoa que eu tô achando que eu sou, com medo de fracassar, com medo de errar, essa pessoa... Se eu não sou isso, o que sou eu? Aí eu sou o oposto, justamente. Eu sou aquilo que está na minha essência, que tem compaixão, real amor, coragem. E aí, quando você resgata a essência, você resgata virtudes muito nobres, qualidades muito superiores. Coragem, humildade, generosidade, uma série de coisas que faz a gente crescer enquanto ser humano. Então, é um trabalho válido, é o trabalho para uma vida. Eu digo para as pessoas assim, você tem R$1 para investir, você investe em autoconhecimento, que é um real mais bem investido de toda a sua vida. Porque eu já tive nesse momento de me perguntar, nasci para quê? O que eu estou fazendo aqui? Será que a vida é esse mar de insatisfação? Será que eu posso ter uma vida diferente do meu jeito, do meu estilo? Mas, sabe, e que preço que eu vou pagar por isso? E eu posso ter sem me sentir culpada? Né? Então, é lá que a gente vai. É utópico? Eu diria que não é utópico se não sentisse isso. Né? Se não sentisse isso. É esforço pessoal, como eu te disse. Não existe milagre.
né? Não existe nada que você vai pegar, vai acessar e amanhã você está na tua essência, você está feliz. E a vida de todos nós, inclusive aqueles que estão um pouco mais adiantados no caminho de determinada metodologia, a vida de todos nós é feita de altos e baixos, né? A gente tem que estar o tempo inteiro muito atento a quem nós somos, aos nossos comportamentos e para a gente poder fazer essa gestão da vida, viver nesse mundo, né? Se você olhar aquele aparelhinho que a gente tem acesso quando vai no hospital para medir todo como o corpo está funcionando, o aparelhinho faz isso, né? E quando o aparelhinho deixar de fazer isso, você morre. Então as pessoas não percebem que a vida é altos e baixos. Por mais que a pessoa seja regida por autoconhecimento, inteligência emocional, maestria pessoal e profissional, ela também tem altos e baixos. O que ela cultiva dentro dela, de repente, é uma habilidade maior de se sobrepor sobre os problemas. Mas, de maneira alguma, eles deixam de existir. A Rita colocou aqui, queremos o bate-papo de vocês como as lives dos cantores. 3 horas. Bacana. O próximo vai ser no YouTube. Aí sim, no YouTube pode ser 16 horas, eu acho. Aí não tem erro, né? Infelizmente, o Instagram, ele limita a 1 hora. Mas isso também faz com que a gente se policie mais e entregue mais conteúdo, né, Carol? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas pessoas aqui que trabalham em empresas, são donas de empresas, são empresários. Como o Enneagrama é aplicado nas empresas e qual é o resultado, geralmente, do Enneagrama com as pessoas? O resultado é entendimento mútuo, é desenvolvimento de habilidade de comunicação, trabalho em time, compaixão. Você começa a compreender o outro a partir de uma visão muito diferente, né? Então, assim, eu vou ficar debatendo com você o mesmo ponto pro resto da vida. O ponto é, se eu sei que você tem determinado estilo, determinado jeito de se comunicar, né? Que você tem determinado sistema de crenças, você reage diferente que eu com certeza, eu vou lidar com você de uma maneira muito diferente. O Enneagrama, ele empodera as pessoas, ele dá um conhecimento profundo, não é só teu, é do outro. É como o outro funciona. Quando eu descobri o Enneagrama na empresa que eu trabalhava, eu trabalhei nessa grande empresa, a minha equipe também teve o Enneagrama, né? Então a gente sabia, olha, esse aqui é o 6, esse aqui é o 8, esse aqui é o 5, e cada um vai entender e ver a realidade de uma maneira completamente diferente. Eu não tô certa e nem o outro. Então a questão de entendimento mútuo, o Enneagrama traz muito fortemente, porque o que gera muitos conflitos em empresas é relacionamento interpessoal. É desentendimento, é cada um com uma visão, né? Todo mundo lá cheio de medos no ambiente que não permite que você se expresse, que você coloque a sua vulnerabilidade. Você tem que engolir, às vezes, uma série de sapos por conta do ambiente que é político. Então, o Enneagrama, ele vai te dizendo, não, peraí, eu tô entendendo um porquê desse comportamento, mas vamos juntos evoluir. Então, eu digo que eu tive um chefe que era o tipo oposto meu, né? Foi com o chefe que eu mais aprendi. E eu só deixei de implicar com esse chefe quando eu entendi que não é que ele não gostava de mim. Ele não precisa expressar que ele gosta de mim do jeito que eu gostaria e do jeito que eu expresso para as pessoas. Então você começa a entender como cada um de nós funciona. Então o Enneagrama, ele vai trazer muito autoconhecimento. E eu costumo dizer assim, as empresas investem em treinamento, investem em treinamento, investem em treinamento e às vezes não saem do lugar. Por quê? Estão investindo em treinamento técnico. Você quer mudar alguma coisa verdadeiramente dentro de uma empresa, investe em pessoas, no autoconhecimento dessas pessoas, para que elas possam evoluir, para que então você tenha o máximo de rendimento então, que você precisa também. O Enneagrama, ele se adapta a tudo, na verdade, né? Eu tenho um amigo meu que ele chegou num alto nível na vida. Hoje ele mora na Austrália, ele mora em Sydney, e ele me disse o seguinte: eu cheguei a um ponto da minha vida que eu descobri que eu não era bom em muitas coisas, mas eu descobri que eu era bom em fazer amizades. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer as amizades certas. E as amizades certas me levaram a ser o cara dentro da minha empresa. E hoje ele é um cara que ele deve ganhar mais de 150 mil dólares por mês. Ele é um top de relacionamentos de uma multinacional. E como ele conseguiu isso? Ele lapidou que trabalhar em cima daquilo que muitas vezes os pais e as mães, eles querem o nosso bem, não tenho dúvida. Mas muitas vezes eles querem que a gente siga um caminho que não é o caminho
que te toca. Não é o caminho que é uma ponte para você, ele é um muro, ele vai limitar você pela vida inteira. E ele arrumou uma briga familiar muito grande. Mas o fato é que hoje ele está do lado do pai e da mãe. O pai e a mãe já são aposentados, passam 3 meses por ano na Austrália. E o pai e a mãe hoje olham para ele e dizem o seguinte, olha só, se eu tivesse visto isso antes. Então é importante essa questão de você entender o quanto o relacionamento, que é o tema do nosso último bate-papo com o Arthur, na segunda-feira, o quanto você se relacionar bem com as pessoas te coloca numa posição melhor. Se relacionar, você nem precisa nem gostar da pessoa. Você pode exercer confiança sem gostar da pessoa. Você pode ser flexível sem gostar da pessoa. Você pode exercer respeito sem gostar da pessoa. Isso é o básico. Eu tenho muitas pessoas que não gostam do meu trabalho, ou que não gostam do Thiago Tombini, eu não conheço, mas talvez não gostem, mas eu não devolvo isso para as pessoas, eu dou totalmente o contrário. É como se alguém ligasse para a Caroline e começasse a gritar com a Caroline, gritar com a Caroline, gritar com a Caroline, e você fica tomando teu chá, e você diz, ok, já parou? A pessoa vai se sentir uma tola e vai desligar o telefone, porque não tem volta, você entende? Então, quando a pessoa descobre que o relacionamento é um trampolim na vida, é incrível como a vida da pessoa muda. Eu acredito que hoje você mora no Canadá e por estar fora do país, a questão de você se relacionar com as pessoas certas fez muita diferença na sua vida, né? Muito. Nossa, você falou tanta coisa bacana aí, Thiago, desde da questão dos pais, né? Como é que a gente vai seguindo por caminhos que... Mas é engraçado que você trouxe um ponto... Eu vou falar um pouco do que você trouxe, tá? A gente nasce... E a gente já entra numa escola, né? Você nem sabe por quê. Você começa a ter consciência da tua vida ali com 10 anos, 11, 12, 13, e você tá dentro daquele ambiente que você às vezes não tem certeza por que você tá ali. Com 18 anos você tem que escolher uma carreira. E você vai seguindo o que a tua cultura local tá te falando. Você vai seguir as orientações dos pais, dos professores. Se você está num país como o Brasil, você vai procurar por profissões, né, que sejam aquelas que vão te dar alguma segurança financeira, porque é um país muito desigual. Então, quando o adolescente tem a sorte, com 18 anos, 20 anos, de começar um programa de autoconhecimento, ele vai ter muito mais oportunidade de escolher algo que está mais conectado com ele, do que a gente vai indo com a manada, né? Por isso que eu falo, transição de carreira hoje é quando você para se conhecer e diz, não é aqui que eu quero, né? Aqui que eu quero ficar, não é disso que eu gosto, porque agora eu me conheço, eu quero ir para um outro lado. Então, isso vai funcionando muito bem. Quanto a relacionamento, que é o ponto que você trouxe, isso aí é de uma filosofia profunda. Porque quando alguém vem com raiva para você e você responde com calma, você tá indo com a outra polaridade. E sim, essa calma muda a frequência daquela pessoa. E ela vai totalmente se sentir muito mal. E aí você realmente consegue. Quando alguém vem com agressividade e você não responde assim, você inverteu a polaridade da pessoa, você vai esvaziá-la completamente. É só fazer o teste. O que é difícil pra gente? Muitos de nós cresceram desde a infância com agressividade. Então, não é simples se a gente não tem autoconhecimento e não vem aquele gatilho, você vai responder com o mesmo nível de vibração. Mas se você mexe nas suas dores e começa a mexer nas suas questões, você responde diferente. Ao passo que, se você não aprendeu a colocar sua voz na infância, a falar, quando alguém vem com agressividade, você fala, mas também fala de maneira educada. Você não engole, né? E isso e relacionamento é trampolim simplesmente porque você não consegue viver sozinho. Você não é ninguém sozinho, né? Você depende de outras pessoas. Nós somos seres sociais, né? Aqui no Canadá tem uma coisa muito interessante que acontece. No Brasil, no Brasil ou no seu país local, você vai por afinidade com pessoas que... Você vai fazer grupos com pessoas que têm a mesma afinidade que você. Quando você é imigrante... Você vai fazer amizade com pessoas que são da mesma nacionalidade que você. E não necessariamente com quem você tem afinidade. E aí você tem uma oportunidade de se desenvolver nesse campo. De aprender justamente a conviver com pessoas de afinidades diferentes. Porque a gente depende um do outro. Eu acho isso muito bonito, acho isso lindo. Então, assim, para quem está fora, você consegue ver a importância de um relacionamento e como que os imigrantes se ajudam nessa jornada, né?
Caroline, tem muitas pessoas que estão enviando perguntas. O que eu vou fazer amanhã é enviar um e-mail, o mesmo que eu fiz durante todos os dias da jornada, com o seu perfil do Instagram, e as pessoas vão poder conversar diretamente com você e fazer essas perguntas para você. Porque algumas perguntas ficam muito fora da pauta, e se nós cairmos nelas, talvez fique um pouco discrepante. Então, eu peço para essas pessoas que estão assistindo a gente, amanhã vão receber no e-mail o perfil do Instagram da Caroline e poderão fazer as perguntas via Instagram para a Caroline, e a Caroline vai responder mais específico, vai ficar uma coisa mais direcionada e vai ficar mais legal. Eu tenho uma pergunta bem pessoal também, mas eu casei com algumas perguntas que eu recebi via e-mail. Como é que a ciência do Enneagrama aborda a questão da felicidade? Ah, sim. Veja, isso é muito bonito. O Enneagrama, como você mesmo trouxe o nome, ciência do Enneagrama, é uma ciência muito antiga. A gente não sabe direito se vem do Egito, se surge na Grécia, mas o que a gente sabe, o que os historiadores dizem que o Enneagrama tem mais de 2.500 anos, né? Que era um conhecimento oculto que foi passando de mestre a discípulo por meio de tradição oral, até chegar em 1920 e um mestre filósofo russo-armênio, ele trouxe esse conhecimento para a sociedade, ele abriu o conhecimento, né? E a partir daquele momento, outras pessoas foram agregando a isso. Então, uma das coisas mais bonitas no que diz respeito à felicidade, quando a gente está falando de Enneagrama, é que ele vai trabalhar o teu ego para você ter um ego mais funcional. E a gente diz que não tem problema você ter um ego feliz, desde que você saiba que o que está feliz é o seu ego. Então, por exemplo, você vai me dar um carro, né, Thiago? Você vai me ver dando saltos, né, de alegria. Eu vou entrar no trânsito e daqui a pouco tô triste. Cadê aquela felicidade do momento anterior? Aquilo não era uma felicidade real. Aquilo foi eu vivenciando uma alegria. Ou eu vivenciando a tristeza. Então, quando a gente olha para a felicidade dentro de uma ciência assim, uma ciência antiga, que tem tanta sabedoria envolvida, o que a gente sabe é felicidade é um estado de ser e não uma emoção. Não existe a emoção feliz, existe alegria, existe tristeza. Esse estado de ser vai abarcar todas as emoções. E eu, por exemplo, mesmo vivenciando a tristeza, ou a raiva, ou o medo, eu não perco aquela felicidade por estar vivo. Eu não perco a minha gratidão, porque eu estou aqui vivenciando uma emoção humana, que é a tristeza. Então, a primeira coisa é a felicidade dentro dessas filosofias, ela é um estado de ser. E uma outra coisa bom, se é um estado do meu ser, o que é o meu ser? O meu ser é a minha essência, o meu ser não é a minha personalidade. Então, peraí, fazer uma live, algumas coisas assim, me deixam muito feliz no ego e na essência. No ego, porque eu gosto de ser reconhecida como profissional, e na essência, porque eu estou entregando algo que eu acredito que muda a vida das pessoas. Então, você começa a ver duas coisas, duas dimensões de você. E a felicidade, ela é um desdobramento natural do seu ser. Ela não é algo que você vai encontrar. Sabe aquela máxima que todo mundo diz assim, a felicidade se encontra dentro? Mas é por isso, gente. É porque é dentro que está o seu ser. Então você vai trabalhando o ego e essa felicidade vai se manifestar. Mesmo caminho é o propósito, né? O curso que eu criei, Enneagrama e Propósito, é justamente explicando isso. O propósito não é algo que alguém vai chegar para você e vai dizer assim, seu propósito é ser professor. Isso é algo que vai ser revelado para você de dentro para fora, né? E uma das coisas mais lindas que eu acredito, dentro da perspectiva humana, é que o ser humano ele é um ser de transcendência. O que é transcendência? Ele pode começar de novo. O ser humano ele pode chegar num momento da vida dele e diz, eu não estou mais afim disso, eu estou afim daquilo. E começar a fazer aquilo. Eu vejo tantas pessoas, eu me formei em direito, agora eu tenho que ser advogada. Quem disse? Eu me formei em administração, agora eu tenho que ser administrador. Quem disse? Foi implantado um chip na nossa cabeça que parece que porque a gente passou 4 anos dentro de uma sala de aula, a gente tem que ser aquilo. O ser humano é um ser de transcendência. Largue mão disso. O que você se sente completo fazendo? Segue rumo àquilo. É muito melhor você errar os seus erros do que você errar pelas escolhas dos outros. Não é verdade? Super verdade, sem dúvida. E que interessante que é a gente poder se reinventar o tempo inteiro. Eu digo assim, você vai aprender, você vai nessa caminhada do Enneagrama, né? Então,
Então você vai vivenciar, vai experienciar e estar no mundo, na mesma vida, de maneiras diferentes. Olha que delícia! Eu tô numa vida só, eu não tô esperando morrer, e aí vai da crença de cada um, né? Morrer e voltar para então vivenciar uma outra coisa. Não, na mesma vida eu tenho a oportunidade de experienciar coisas diferentes. A minha avó, Thiago, eu quero honrar aqui, né, os meus ancestrais, como a Amanda me ensina muito, a Amanda Stefan, a minha avó materna, ela passou muita dificuldade, vem de uma família muito pobre e ela criou os filhos dela com muita dificuldade e ela tinha um sonho desde sempre, ela adorava ler, ela adorava letras, enfim. Quando a minha avó, os filhos, foram 7 filhos, tá? Quando os 7 cresceram e começaram a ajudar a minha avó a trabalhar e ajudar a minha avó financeiramente, ela entrou na faculdade com 56 anos, com 60 anos a minha avó se formou. E eu tinha 9, estava na plateia. Eu estava na plateia vendo a minha avó, a única de cabelinho branco, lá na década de 80, se formando em administração com 60 anos. Aqueles jovenzinhos todos batendo palma. E eu, a neta dela de 9 anos, registrando exatamente esse movimento do que é coragem. Foi a marca de coragem que ela deixou registrada em mim com 9 anos de idade, ela foi seguir o sonho dela com 60 anos. Então é isso que eu digo, a vida, ela não tem um roteiro, ela tem aquilo que faz bem para você, ela tem você, né? Todo o resto, ó. Antes de fazer a última pergunta, Carol, eu quero contar uma história baseada nisso que você acabou de compartilhar agora da sua avó. Quando eu fui saltar a primeira vez de paraquedas em 2013, uma senhora de 70 e poucos anos, que era paraquedista na Segunda Guerra Mundial, que praticou paraquedismo naquela época, ela quis saltar novamente. E aí, todo mundo disse o seguinte: você está ficando maluca? Você tem 70 anos, você vai morrer? Eu, não, meu neto, eu quero ir, eu quero ir. E ela encheu tanto o saco que levaram ela a fazer um salto duplo. E ela saltou, e quando ela chegou lá embaixo, ela estava com um sorriso que quase comia as orelhas dela. E aí a filha dela, o genro dela, os netos, todos lá embaixo. Vó, como você não morreu no coração? Eu jurava para mim que eu precisava fazer isso antes de eu morrer. Então você percebe que ela voltou à essência dela muitas vezes, porque ela voltou a uma época, talvez, que ela não tinha limitações. Uma época em que aquilo era possível. E poder resgatar isso, como você falou de essência, eu precisei voltar ao meu tempo de lobinho, de escoteiro, de sênior, de pioneiro, onde eu não tinha medo de água, onde eu não tinha medo de entrar na selva, onde eu não tinha medo de animais, onde eu estava lutando contra aqueles medos que a maioria dos seres humanos tem. E aquilo, para mim, traz uma raça enorme para mim ajudar as pessoas que eu convivo no dia a dia. Talvez essa é a maior briga das pessoas. Olhar para os seus medos, encarar os seus medos e vencer os seus medos. O medo, ele é apenas um sinal de alerta. Ele não foi feito para paralisar. Medo não é muro. Medo é ponte. A sensação que você sente quando você vence o medo é a mesma que você vence quando você perdoa uma pessoa que você tem, quando você perdoa uma pessoa que você ama. É uma sensação indescritível. Então, eu quero fazer uma última pergunta que tem a ver com isso. Como o Enneagrama pode ajudar uma pessoa a vencer os seus medos? Thiago, nossa, eu fiquei até emocionada aqui, desculpa, já vou finalizar, mas é que eu tô vendo tantos amigos online, e eu acho que o Lincoln tá aqui e ele escreveu que a mãe dele se formou com a minha avó. Olha que bonito, foi uma surpresa para mim saber que ele estava online aqui com a gente. Thiago, como que as pessoas vencem os seus medos? Primeiro elas têm que descobrir qual é o medo. Você tem medo de quê? Entende? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem, mas elas têm um grande medo de fracassar. E esse medo impede que ela arrisque. O segundo ponto é, eu tenho medo de estar errado. E esse medo impede que ela descubra qual é o seu sonho, porque ela não vai experimentar, ela tem medo de estar errado. Outras pessoas têm medo de ter conversas difíceis, de lidar com a tristeza, e aí não abrem o chakra do coração. Então tem muitos medos que estão no nosso inconsciente que a gente não conhece. Quando você conhece o medo, você domina. E eu falo isso para os meus clientes. É simples assim. Qual é o teu medo? Eu tenho medo de dar... Eu tenho dificuldade de dar não para as pessoas. Me pedem alguma coisa e eu digo sim. E falo, não, então vamos lá. Faz o seguinte,
vamos fazer o teste com uma única pessoa, em determinado dia e hora. Você vai dar não. A pessoa vai pedir, você vai dizer não. Ela, e aí eu vou ficar, né, angustiada porque ele não vai gostar de mim, ou porque o que quer que seja. E eu digo, fica com aquilo. Fica com aquele medo. Porque se você aprender a ficar com o medo e ir em frente com ele, você vai superá-lo. E a coragem é isso, é a ação do coração. É você ir em frente mesmo com medo. E aí o Enneagrama vai fazer isso. Ele vai abrir para você o caminho, vai dizer, o medo é esse aqui. E aqui está o antídoto. É isso aqui, é por aqui que a gente caminha. E aí, isso que a gente chama de coragem. O medo não vai sumir, mas ele não te bloqueia, ele não te barra. E aí você vai em frente. A coragem não tem a ver com a ausência do medo, né? Não. Ela tem a ver com a presença do medo, mas também com a presença enorme que é a vontade de vencer. Exatamente. A vontade de vencer engole o medo, literalmente. Aliás, Thiago, a vontade é a grande energia que move tudo. Lembra quando você falou, uma pessoa agressiva que está aqui e o outro está respondendo de uma maneira diferente, com calma aqui? A vontade dessa pessoa em dizer eu não vou responder assim é o que vai fazer a mágica. A vontade é a força que faz mágicas, porque essas forças se anulam. Então, a vontade de você crescer vai trazer a coragem que você precisa para ir em frente. Fantástico. Carol, eu ficaria mais 1 hora, como você disse, mais 2 horas, mais 3 horas. Infelizmente, o Instagram corta a gente quando bate os 60 minutinhos. Eu gostaria que você agradecesse as pessoas que passaram com a gente esses 56 minutinhos. Você pode agradecer as pessoas. Não, muito obrigada. Fiquei surpresa. Eu vi vocês aqui, tá? Eu vi a Sandra, que está lá em Friburgo. Eu vi a Fernanda, a Rita, a Dina, amiga querida. Né? Tem amigos do TJ Coach, enfim. Tem seus seguidores também. Quero agradecer a todos. Obrigada pelo carinho. Que bom que vocês estão aqui. Espero que tenha sido útil alguma mensagem aqui para vocês. Foi muito útil, eu tenho certeza. E eu adorei, já deixo... Thiago. Adorei. Oi? Adorei, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bonito. E nós vamos continuar. Eu quero levar essa live para o YouTube. E aí nós vamos fazer algo maior. Porque eu acho que esse tema merece algo maior. Ok? Tá, eu quero agradecer a você. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu acho que vai acontecer ainda em maio, viu? Você vai se programar na tua agenda. Eu acho que vai acontecer ainda em maio. Eu estou tratando com o Arthur e com a Amanda uma live sobre relacionamentos para casais em maio, e a gente vai fechar algo com você. Tá a minha convidada de hoje foi a Caroline de Moraes, foi a minha 5ª convidada, foi um bate-papo incrível, acho que muitas chaves foram viradas, e é uma pena. Eu vou deixar um recado aqui pro Instagram, aumenta o tempo da live. Vocês estão sacaneando a gente, ok? Obrigado, Caroline, por essa noite incrível aqui no Brasil, esse dia incrível aí no Canadá. Eu espero que todos vocês tenham se beneficiado e que muitas chaves sejam viradas. O mais importante, o objetivo da primeira jornada da felicidade é provocar transformação. Eu tenho certeza que esse foi o resultado da live. Carol, fica com Deus. Pessoal que está me assistindo, fiquem todos com Deus e até amanhã.